Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico, meus queridos e amados irmãos. Aqui eu vou fazer algumas observações sobre o debate entre o pastor Licurgo e o padre José Eduardo. Não vou fazer react, possa ser que eu faça depois algum vídeo em alguns pontos específicos, mas tem muita gente fazendo isso. Se você olhar, a internet está bombando disso aí, muita gente lucrando com isso, porque eu percebo que na internet o que importa muito é o views. Se o padre José Eduardo e o pastor Licurgo tivessem perdido, vamos dizer que a educação, e tivessem se atacado pessoalmente ali, eu acredito que isso para os que gostam de ganhar com essas coisas, iria ser a melhor coisa no momento, né? Mas isso não aconteceu, graças a Deus. Nós estávamos ali com dois homens bem educados, o padre José Eduardo e o pastor Licurgo. O padre José Eduardo faz uma observação porque ele não encara alguns outros debates, que são, por exemplo, tem um jovem aí, tal de Lucas Vanzoli, que o tempo todo ele chama o padre José Eduardo para o debate. E o padre José Eduardo, ele não vai aceitar debater com esse rapaz. Por quê? Porque é um rapaz de pura lacração. Ele é um sofista, tem habilidade nisso, provavelmente deve ter feito algum treinamento sobre isso, e gosta de lacração. É uma pessoa manipuladora da fala do outro, do texto que o outro lê, da interpretação que é dada. Ele é manipulador. Então, o padre José Eduardo não quis debater com ele, segundo o que ele diz, né? E depois desse debate do padre José Eduardo com o pastor Licurgo, ele foi lá e disse: o padre José Eduardo debateu com o pastor Licurgo, mas fugiu do meu convite para o debate. Claro, veja, ninguém em sã consciência, que seja maduro, que seja educado, vai debater com esse rapaz. Por quê? Porque ele só quer lacração e views. Ele vai fazer as lacrações dele. Segundo, ele nunca se identifica de que denominação ele é, porque se ele disser eu sou de tal denominação cristã, aí nós temos o quê? Temos a doutrina que ele segue. E nós aí podemos refutá-lo de acordo com a doutrina que ele segue. Se ele diz, não se identifica em igreja nenhuma, logo ele pode usar qualquer doutrina protestante que seja conveniente a ele no debate contra o católico. Qualquer doutrina ele pode utilizar. Qualquer doutrina protestante. Então ele não tem uma linha doutrinal. Ele é anacéfalo, né? Ele não tem, não sei, acho que sem cabeça, não sei se é essa a frase. Mas ele não tem uma cabeça, a gente dizer assim, ele é daqui, ele é desse local. Não, ele é um membro espalhado mundo afora, né? De uma igreja que não existe, né? Mas vamos lá. O debate com o padre José Eduardo e o pastor Licurgo, eu até anotei algumas coisinhas aqui, tem vários pontos que foram debatidos, mas nós podemos ver nitidamente que o protestante ele é ignorante a respeito da doutrina católica. Ele não conhece a doutrina católica. A doutrina católica que ele conhece é um espantalho. E quando ele chega a ouvir a explicação, para que ele não concorde, se ele não quiser concordar, pelo menos ele vai dizer que não acredita, né? Por exemplo, sobre a justificação. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, você depois dá uma olhadinha, uma resposta que eu dei a um protestante sobre a justificação. A justificação católica, ela é um ato puro e exclusivo de Deus, do começo ao fim. É Deus que realiza em nós o querer e o fazer. Só que nós católicos dizemos e cremos que todas as obras de justiça, todas as obras feitas na graça, todas as obras que o homem faz depois de justificado, porque a justificação ela acontece aqui com a graça inicial, né? Graça preeminente, graça atual, graça inicial, e ela termina aqui com a glorificação do homem. Esse intervalo daqui,
da justificação até a glorificação no céu, tudo que nós fazemos por graça, através da graça, agindo pela fé e pela caridade, tem mérito diante de Deus. Isso aí, mérito. Mas por que esse mérito? Porque nós, depois de justificados, cooperamos com a graça de Deus para crescermos em santificação. É por isso que Jesus diz, o apóstolo Paulo vai dizer, trabalhai pela vossa justificação. Vocês estão mais próximos da salvação do que quando nós estamos mais próximos da salvação do que quando abraçamos a fé. Né? Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. É necessário que vocês que estão em mim produzam frutos, porque se vocês não produzirem frutos, vocês serão cortados e lançados fora. Então, esse ato, né, essas obras feitas na graça, da justificação até a glorificação, tem mérito salvífico diante de Deus. Mas em que sentido desse? É Deus que opera daqui e até aqui. A salvação é unicamente e exclusivamente de Deus, porém, o homem, se ele não fizer essa boa obra, desde a justificação até a glorificação, ele será lançado fora. O próprio Jesus vai dizer, se vocês não produzirem frutos, vocês serão cortados e lançados fora, como um ramo que é cortado de uma árvore. Veja, tem uma árvore, ela tem um galho, você olha, todos os galhos colocam fruto, aquele galho não coloca fruto. O que é que nós fazemos? Nós cortamos. Nós cortamos, simples assim, cortamos e jogamos fora. Aquela árvore, aquele galho estava na árvore, ou seja, era justificado, mas não produziu fruto, foi cortado e lançado fora. A parábola dos talentos deixa isso claríssimo. Aí o protestante vai dizer assim, não se pode fazer doutrina extraída de parábola. Então, se as parábolas não servem para doutrina, se as passagens históricas, como por exemplo, Jesus andando sobre o mar, não servem para fazer doutrina porque foi um fato histórico, aquilo não vai acontecer nunca mais, então a gente pega a Bíblia, rasga ela e joga fora, porque não serve para nada. Porque se a gente for ler somente literal, o texto literal, sem extrair uma interpretação, um contexto, e colocar isso dentro da tradição apostólica ao longo da história da igreja, não, a Bíblia não vai servir para nada. Rasguemos a Bíblia e jogamos fora. Né? E aí o que é que acontece? O protestante, não entendendo a maneira que o homem é justificado, santificado e glorificado na Igreja Católica, ele vai dizer que nós somos pelagianos ou semi-pelagianos. Isso, todos os protestantes dizem isso, quando na verdade a Igreja já condenou Pelágio lá no IV século. Né? Outro ponto, sobre a Eucaristia. A Eucaristia. Os protestantes não entendem a palavra transubstanciação, não entendem o que é transubstanciação. Aí São Tomás de Aquino, falando desse milagre metafísico, vai explicar o que é a transubstanciação. Né? Ele vai dizer que muda-se a substância, aquilo que está sob a matéria, ou seja, que está dentro, no centro da matéria, muda-se a substância e continua os acidentes, continua a aparência. E aí o milagre acontece na metafísica, o milagre acontece na substância, na natureza. A substância de pão deixa de ser substância de pão, a substância de vinho deixa de ser substância de vinho e se torna corpo e sangue. Aí o pastor Licurgo vai dizer, padre, se é o corpo de Cristo, então vamos levar para o laboratório. Meu amigo, desde quando milagres metafísicos podem ser experimentados na ciência? Por exemplo, Jesus, veja, ainda é diferente, veja, transformação é uma coisa, transfiguração é outra coisa e transubstanciação é outra coisa. Transformação, veja, transformação. Quando Jesus ressuscita, o corpo de Jesus é transformado, né, de um cadáver para um corpo vivo. Isso é uma transformação. Não sei se ainda caberia esse... Bom, mas vamos lá. Transformação. Vamos uma coisa mais perfeita. Né? Um exemplo mais perfeito. Jesus transforma a água em vinho. Ou seja, Jesus transformou não somente a natureza e a substância da água, mas todos os elementos que ali tem. Ou seja, os acidentes.
Então a água é literalmente transformada em vinho. A transfiguração. Jesus está com um corpo físico e transfigura-se em um corpo glorioso, ressurreto já. Né? E ali o que é que muda? A aparência. A aparência muda. Mas o corpo de Jesus continua o mesmo. Ele mudou a aparência. E na transubstanciação continua-se o corpo, continua-se o pão e o vinho, mas se muda a substância. Eu não sei se eu me fiz entender, mas o que é que eu quero dizer? Os protestantes, eles não conhecem o milagre da transubstanciação. E eles não creem. E querem fazer experimentos. A Igreja Católica vai dizer, se você pegar o pão e você comer, você vai sentir gosto de pão. Se você pegar o vinho, se você comer, você vai sentir gosto de vinho. Se você levar para o laboratório, você vai ver a matéria, vinho e pão. Porém, não é mais vinho nem pão. Isso aí é claro, né? Mas eles não acreditam. É a questão de fé, é falta de fé. Jesus disse a Marta, né? Se creres, verás a glória de Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 9, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na verdade, você vai ver que o protestante ele é fideísta, mas ele não tem uma fé viva, uma fé genuína, no sentido de crer nas verdades reveladas e que a igreja, como administradora, né, dessas verdades, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade, quando ela explica, não se aceita. Por exemplo, a Trindade. Muitos protestantes não aceitam a Trindade, porque não compreendem a Trindade, e aqui eu estou falando no sentido não somente de compreender o dogma, mas compreender como esse dogma se comunica, se revela. Né? Saber que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai gera o Filho na eternidade, portanto, ambos eternos. O Filho é gerado na eternidade, não é criado, não começou em algum dia. E o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, por isso é eterno também. Só que os três, né, quando eu digo os três, mas vamos falar as três pessoas formam um só Deus. É um só Deus, não forma, né? É um só Deus. Então tem protestantes que não acreditam nisso, porque falta de fé. Não tem fé suficiente para crer. Né? O batismo de criança. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, né? Para a gente também não ficar muito tempo aqui, porque senão eu vou fazer 2 horas de vídeo aqui e é melhor você ver o debate. Né? No batismo de criança. Muitos protestantes não aceitam o batismo de criança. Outros aceitam. Não dentro daquilo que é a fé católica, porque a fé católica vai dizer que o sacramento ele opera a graça efetivamente, né? Eficazmente ele opera a graça, independente de se a criança consegue ou não ter entendimento de crer ou não. Aí pega aquela passagem de Marcos, quem crê e for batizado. Marcos estava falando para gentios. E aí os gentios entendem que eles já são adultos. Eles vão ouvir, vão crer. Então se crê, deseja o batismo. Como o eunuco que pede a Filipe o batismo, porque já era um adulto. Só que para os judeus, Mateus 28, 19, Jesus vai dizer, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ir por todo mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. Como? Pregando? Ele vai dizer, não, batizando. Batizando. O primeiro ato é batizar. Depois, ensinar. Isso aí já era dentro Mateus escreve para os judeus, aqueles que já têm uma ideia de aliança. A mesma aliança, o pai tem aliança e o filho também recebe por meio do pai essa aliança, mesmo sem ter fé, mesmo sem ter entendimento, como é o caso da circuncisão. Uma criança com 8 dias de nascido, né, um menino com 8 dias de nascido, ele é circuncidado, ele não tem fé, ele não tem entendimento, mas ele só faria parte do povo de Deus se ele fosse circuncidado. Quem era que faria isso por ele? Os pais. Né? E Paulo vai dizer que o batismo é a nova circuncisão em Cristo Jesus. Não uma circuncisão mais na carne, mas no coração. Aí quem pode fazer esse ato pelos filhos? Os pais que têm fé. Não, mas não é circuncisão, é uma coisa para... Teve até um protestante que me dizia a mim, se fosse assim, só os homens faziam parte do povo de Deus. Não, senhor. Isso não existe. Lá quando diz que o pai iria circuncidar o filho,
automaticamente, se ele tivesse uma mulher, aquela mulher, mesmo sem ser circuncidada, ela fazia parte do povo de Deus. Por quê? Porque ela nasceu de pais, né? O marido circuncidado, a sua esposa junto com ele tem essa aliança com Deus. O homem faz a aliança e toda a casa dele é incluída dentro dessa aliança. Aí vai dizer, não, mas a criança não tem pecado. Toda criança tem pecado. Nasce no pecado. Nós já nascemos no pecado. Então, antigamente se dizia isso, mas não tem pecado. Depois que se comprovou com a Bíblia que tinha pecado, aí começou a dizer, mas não tem fé. Sim, é a fé dos pais. Não, mas o pai vai batizar e depois se ela não crescer em graça, isso aí vai ser uma escolha dela, se os pais educarem na graça, na fé. Se os pais não educarem, aí o pai vai ter que prestar conta diante de Deus. Então não entende, né? A maioria das doutrinas não entende. A questão da idolatria católica que eles acusam tanto, né? Que é os católicos adorar a imagem. Primeiro, eles atacavam a confecção de imagem. Não pode fazer. Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de nada do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, isso tudo. Aí nós comprovamos com a Bíblia que Deus não proíbe todo tipo de imagem, nem qualquer imagem. Proíbe a imagem que é para a idolatria, a imagem de ídolos. E quando nós comprovamos isso, aí começou a dizer, não, tá bom, a gente entende a doutrina católica, tá ok, tudo bem, as imagens não são deuses, assim assado, mas o comportamento, a vida prática daquele católico que está lá, né, na periferia da igreja, ele é idolatra. E o magistério da igreja não diz nada. Sim, existem inúmeros protestantes que vivem, a maioria, 99% dos protestantes, vivem a fé protestante sem entender verdadeiramente qual é a fé da igreja dele. Se você chegar para fazer uma pergunta, vamos fazer uma pesquisa aí, olha, você sabe, você é calvinista ou você é arminiano? Aqui no meu bairro, na minha cidade, eu acho que serão pouquíssimos que vão saber o que é arminianismo e o que é calvinismo. Não sabem também, não conhecem, não têm um entendimento. Mas nem por isso eles não vivem a fé deles. E outra coisa, e mesmo assim toda manifestação católica que é feita, ela não é idolatria. Em que sentido? Em que aspecto? Porque a Igreja Católica deixou muito claro o que é idolatria. É você reconhecer que alguma coisa que não é Deus é seu Deus. O próprio Jesus vai dizer, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar um e odiar o outro. Então, o dinheiro pode ser um Deus. E aí esse ídolo dentro do protestantismo, ele está sentado no mais alto dos tronos. E são poucos os pastores e poucas as igrejas que não destronaram o ídolo dinheiro ainda da sua igreja. Mas mesmo assim, eles não entendem. Aí vai dizer, não. Por exemplo, no Mateus 27, acho que é 27, quando Jesus é levado lá para o pátio de Caifás lá. E Jesus lá está sendo, não sei se seria o pátio de Caifás, mas quando Jesus está preso, está sendo julgado, Jesus é levado lá para trás, para o pátio, acho que é de Pilatos, se eu não estou enganado, e os soldados romanos botam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, um manto vermelho sobre os seus ombros, colocam uma vara na sua mão, e é dito lá que eles se ajoelhavam diante de Jesus, cuspiam no seu rosto, batiam na sua face, tomavam a vara que estava em sua mão e batiam em sua cabeça e diziam, salve rei dos vermes. Ou seja, se ajoelharam para zombar de Jesus. O joelho não necessariamente não quer dizer que alguém esteja adorando, porque o gesto externo, ele só pode ser configurado como adoração se ele estiver unido a um gesto interno. E internamente, aquela pessoa que se ajoelhou está reconhecendo aquela pessoa como Deus. Os soldados se ajoelharam externamente. Fizeram gestos externos de zombaria. Mas no interior, eles estavam reconhecendo que era Deus? Não. Então, não se configura a adoração somente pelo gesto de se ajoelhar ou fazer algum ato externo, alguma ação física externa, que não esteja associada ao coração. Então, mesmo que eu pegue uma imagem, que tem algumas imagens, aqui tem um íconezinho aqui de São Francisco, mesmo que eu pegue uma imagem dessa aqui e eu beije, eu beije, faça qualquer coisa com ela, o que quer que seja, aqui,
Isso tudo só pode ser configurado idolatria se no meu interior estiver reconhecendo que aquele ícone ali, né, que São Francisco, aqui ó, que São Francisco aqui, é um Deus para mim. Caso contrário, não tem como. Então, não se sabe qual é a posição católica e aí ficam disparando mentiras, né? Outra coisa, o papado, né? Que o Papa, para nós, o Papa ele tem autoridade suprema sobre a Igreja, né? Ele é o cabeça do Colégio Apostólico, ele também tem autoridade sobre toda a Igreja, poder sobre toda a Igreja, jurisdição sobre toda a Igreja, e ele é infalível. Aí o pastor Licurgo foi dizer, mas esse dogma da infalibilidade foi lá no Concílio Vaticano I, muito tardio, não sei o quê. Sim, foi definido aquilo ali. Mas o que se crê é bem antes. É antes. Ah, não, mas ninguém é infalível se tratando de fé e moral. Não, ninguém é infalível. Se for assim, meu irmão, ó, pega a Bíblia e joga fora. Porque quem escreveu a Bíblia? Homens. Inspirados por quem? Por Deus. Deus inspirou, o homem escreveu. A Bíblia é falível ou infalível? Infalível. Se ela é infalível, então homens falíveis, pecadores, em um momento de sua vida, inspirados, iluminados por Deus, escreveram algo que é infalível, inerrante. Então, essa mesma inerrância, essa mesma infalibilidade que foi dada pelo Espírito Santo para os autores sagrados, ela pode ser dada ao Papa. E nós cremos que ela dá. Porque Jesus prometeu isso. Tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei minha igreja. Eis que eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligar na terra será desligado no céu. E eu estarei convosco. Ele diz ainda, lá no final do Apocalipse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí ele vai dizer assim, não, mas um homem não tem esse poder. Tá, eles tiraram, como o padre José Eduardo disse, eles tiraram esse poder de interpretar e de dizer o que é fé e o que é moral para a igreja, tiraram do Papa e colocaram para 10 mil papas, ou seja, 10 mil pastores que tiverem por aí, 10 mil igrejas. Então cada um tem o seu, a sua infalibilidade, a sua ação do Espírito Santo iluminando e interpretando corretamente a Bíblia. E aí, onde acontece? A Babel protestante surge aí, né? Dessa diferença entre a interpretação que um interpreta uma coisa, outro interpreta outra. Inclusive o padre José Eduardo disse, é difícil falar sobre justificação com vocês, né? Ou qualquer outro tema que seja, porque cada denominação protestante tem uma interpretação. A questão da eclesiologia, como a igreja está organizada e como a igreja de Cristo é visível e invisível. Para os protestantes, a igreja de Cristo é invisível. Ela não existe numa instituição humana que seja visível. Quando eu digo humana, essa instituição é divina, porém com homens, né, que agem o tempo todo na história. Está na história, a gente pode ver. A gente só consegue fazer um estudo histórico do cristianismo porque a gente tem uma igreja que existe visivelmente ao longo da história, né? E essa igreja aí, visível é a igreja que nós acreditamos ser a igreja de Cristo, a igreja católica, igreja una, santa, católica e apostólica. É claro que aí aquele mosaico, né, das 24 igrejas, né, junto com as 23 igrejas, junto com a igreja latina, de rito latino, e forma uma única igreja. E aí, essa igreja, ela é visível e invisível, mas para o protestante ela é invisível. Ela não existe, né? A revelação e a tradição. O protestante vai dizer que somente a Bíblia é válida. O padre José Eduardo deixou claro no debate. A escritura só existe por causa da tradição apostólica. Não, mas o concílio de Jâmia foi quem decidiu o Antigo Testamento. Eu não vou entrar aqui em pontos específicos sobre o cânon, mas a revelação, o pastor dizia, não, a revelação é somente a Bíblia. Só que a Bíblia, ela nasce na igreja. A Bíblia, como nós conhecemos, ela nasce na igreja.
Primeiro, o povo de Deus. Olha, a igreja, gente, ela não uma, vamos dizer assim, que uma instituição que surge apenas ali em Pentecostes. Ali em Pentecostes ela se manifesta. Mas essa instituição igreja, como germe, como princípio, ela está no coração de Deus, na eternidade. Quando o homem caiu em pecado, a igreja já estava toda projetada no coração de Deus. Ela só nasce do coração de Deus. É como um retroprojetor. A imagem está lá no retroprojetor. Quando nós ligamos, ela aparece na parede. Ela é projetada na parede. Então, a igreja já existia no coração de Deus, antes mesmo que o mundo fosse criado. Por isso que é dito que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Né? Por quê? Porque Deus, na sua presciência, sabia como a história da humanidade iria começar e iria terminar. E aí necessitava de um Redentor. E aí esse Redentor ele vai instituir uma igreja. E a antiga aliança, os homens da antiga aliança, já é a igreja manifesta, né, no mundo. Porém, veja, para você não dizer que eu estou dizendo que a igreja de Cristo é o povo de Israel. Não, veja, porém, essa igreja, ela estava lá como germe. É como, por exemplo, Abraão. Abraão é o pai de muitas nações. E todos os descendentes de Abraão, segundo a carne e segundo a fé, eles estavam todos em Abraão, antes mesmo de Abraão ter gerado Isaac. Antes mesmo do milagre de Isaac, já estava lá, em potência. A igreja já estava no coração de Deus. A igreja, no Antigo Testamento, ela aparece só que em germe, invisível, escondida no véu. E no Novo Testamento, Jesus institui de fato, pegando os 12 apóstolos, como se fossem os 12 patriarcas, e forma a igreja. E essa igreja, ela é formada pelos homens da antiga aliança e da nova aliança. Basta você ver o Apocalipse. No livro do Apocalipse vai dizer que a igreja tem 24 alicerces, né? E lá está escrito o nome dos 12 patriarcas e o nome dos 12 apóstolos. Ou seja, meus irmãos, a antiga aliança e a nova aliança é uma coisa só, né? Quando eu digo uma coisa só, eu falo o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança é uma coisa só. Jesus disse isso pela boca do apóstolo Paulo. De dois povos, ele fez um só na sua igreja. Então lá já existia como imagem, tipologia, né? Já existia, né? E mesmo assim, eles não conhecem. Nós entendemos a igreja como uma instituição visível e também invisível. Eles só acreditam na invisível. A revelação e a tradição. Essa tradição apostólica, como eu estava falando, ela não nasce, a Bíblia não nasce, a igreja não nasce da Bíblia. Entendeu? E nem a tradição nasce da Bíblia. É o contrário. A tradição apostólica nasce da igreja e, consequentemente, os autores sagrados vão escrevendo. Se você pega todas as cartas de Paulo, Paulo escreveu as cartas dele, como também os outros apóstolos escreveram já para uma igreja existente. Então isso mostra que essas cartas foram escritas para orientar as igrejas. E as igrejas, antes do texto ser escrito, tinha-se pregação. Paulo pregava, Pedro pregava, Matias pregava, Barnabé pregava, Lucas pregou também, né? Estou falando de todos os que foram enviados, Marcos, né? E aí os apóstolos, né? Simão, Tiago menor, Tiago maior, Judas Tadeu, né? Alfeu, né? E tantos e outros que foram enviados. Então, a tradição e as escrituras é uma revelação só. É como se fosse dois braços de um só olheiro de água. Tem um olheiro, esse olheiro é quem? Cristo, que revela-se ao mundo. E os dois braços da revelação, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Só que é uma coisa só. No início é uma coisa só e se expande. Primeiro a pregação, depois a Escritura, como diz Santo Irineu de Lyon, né? Os sacramentos
são bíblicos, os 7 sacramentos, Licurgo vai dizer que só existem 2 sacramentos, né? O batismo e a Eucaristia, né? O batismo e a ceia, né? E aí tem toda aquela discussão sobre a ceia. E o padre José Eduardo vai dizer, não, tem 7 sacramentos, instituídos por quem? Por Cristo. Alguns Cristo instituiu ele mesmo diretamente, como por exemplo a Eucaristia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Jesus estabeleceu. Jesus disse, ide por todo mundo fazer que das nações se torne meu discípulo, como? Batizando, instituiu o batismo. Jesus instituiu também, olha, vocês vão pregar e anunciar, e vocês vão levar óleo, e vocês vão ungir os doentes com óleo. E essa unção curará o doente, a extrema unção, né? E aí nós vemos a igreja realizar outros sacramentos. Pronto, Jesus eleva, né, a sacramento, a dignidade de sacramento, o matrimônio, lá em Mateus 19, né? Mateus 19, Jesus eleva a sacramento. Então nós temos aí, por Jesus, o batismo, a unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio sendo elevado, a Eucaristia. Aí você diz assim, falta quantos? Falta 2. Quais são os outros 2 que faltam? Né? O crisma e a confissão. A confissão, o próprio Jesus também. Mateus 9, do 1 ao 8. Né? Quando Jesus perdoa o pecado, e diz, ó, ninguém pode perdoar o pecado senão só Deus. Mas esse poder de Deus opera nos homens. Deus deu tal poder aos homens. Jesus vai dizer lá em Mateus, como o Pai me enviou. O Pai enviou Jesus para quê? Para salvar, para perdoar pecados. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lá em São João 21, né? São João 20, né? Como o Pai me enviou, também vos envio. E assim sucessivamente. Então, todos os sacramentos, né, foram instituídos por Jesus. Ou direta ou indiretamente. Se for indiretamente, a gente vai ver os apóstolos fazendo isso. Por exemplo, Pedro impõe as mãos sobre a pessoa e ela recebe o Espírito Santo. Esse é o batismo esse é o sacramento da crisma. Olha, fiquei sabendo que vocês foram batizados. Vocês receberam o Espírito Santo? Não. Nem sabia que existia o Espírito Santo. Por que não receberam o Espírito Santo? Porque a gente foi batizado no batismo de João. Aí impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Crisma, né? Crisma, confirmação da fé, né? Todos os sacramentos são bíblicos. Então eles não conhecem e não têm fé. Onde está a verdadeira igreja? A verdadeira igreja está na igreja que tem a sucessão apostólica e os 7 sacramentos, atuando eficazmente com a graça de Deus. Fora disso, por exemplo, as igrejas protestantes não têm tradição apostólica. Tem verdades, veja, tem verdades da igreja de Cristo. Verdades que fazem parte da igreja de Cristo. Mas não são a igreja de Cristo. Porque não tem tradição apostólica, né? Não tem sucessão apostólica, melhor dizendo. Não tem o sacramento da ordem para que opere, né, para que administre os sacramentos. Não tem. Aí tem verdades, por exemplo, tem a fé em Cristo, tem as escrituras, tem algumas ações da graça de Deus em algumas reuniões dele. Tem elementos da igreja, mas não são a igreja. Não estão em comunhão com a igreja, a una, santa, católica e apostólica igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, os ortodoxos têm vários elementos,